Canal no YouTube Gazeta News AL via chat. Alagoas registrou a abertura de 18.721 empresas no primeiro semestre deste ano. O número representa um crescimento de 1,3%. Aliás, 1,13%, tá, gente? 1,13%, um pouco mais aí de 1%. O número representa também esse crescimento ao mesmo período em relação ao ano passado. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Estado de Alagoas e nós vamos recebendo aqui no estúdio o Jadson Ramos, que é gerente de suporte ao portal Facilita Alagoas. Jadson, seja bem-vindo. Muito obrigado, inclusive, pela presença. O que é que nós podemos atribuir a essa situação em termos de crescimento no número de empresas aqui em Alagoas, quando estamos falando no surgimento em relação ao ano passado e principalmente nesse primeiro semestre de 2024 de mais de 18 mil empresas aqui no nosso estado? Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente pode atribuir, posso começar falando que nunca foi tão fácil abrir, né, um CNPJ, registrar na Junta Comercial do estado de Alagoas. A gente vive um momento da tecnologia, né, do digital, e é presente no cotidiano de todo mundo. Então, a Junta tem esse trabalho de estar sempre melhorando e trazendo novas funcionalidades para facilitar, né, o uso dos serviços por parte dos nossos clientes. Agora, Jadson, falando, por exemplo, das facilidades, né? Quando você abre essa entrevista falando que nunca foi tão fácil. Na prática, como funciona para quem quer realmente abrir sua empresa hoje, nunca teve essa experiência de ser um empreendedor, mas pelas necessidades quer assumir esse papel e também dar os primeiros passos para abrir sua empresa? Olha, as aberturas são feitas inteiramente pelo portal Facilita Alagoas, certo? De forma totalmente eletrônica. Então, o interessado só precisa acessar o portal Facilita, que é o integrador do estado, seleciona lá a modalidade de abertura e aí ele, em contato com o contador, a gente sempre sugere que tenha essa troca, né, entre os profissionais, contabilidade ou advocacia, dependendo do ramo que decida seguir. E siga os passos de preenchimento, que são todos eletrônicos. Agora, falando dessa delimitação quanto ao número semestral de acordo com naturezas jurídicas. Existe hoje muitas pessoas que estão aderindo à MEI como pessoa física. Essa migração para pessoa jurídica também tem sido facilitada. O que é que você pode passar para quem está querendo, por exemplo, migrar desse status, né? Deixar de ser um empreendedor pessoa física para ser um empreendedor pessoa jurídica? Tem essa mesma facilidade também, Jadson? Tem a mesma facilidade. O MEI tem um aspecto mais fácil porque ele também é totalmente online, mas ele tem menos burocracias, assim a gente pode colocar na conversa, certo? A gente é interessante até esse ponto que você citou, que nesses dados que a Junta divulgou, a gente, comparado ao mesmo semestre no ano passado, teve uma queda aí de 1,68%. Mas o que é que a gente pode atribuir a isso? Os dados do MEI vinham crescendo muito devido ao quê? Ao empreendimento por necessidade. Então, a gente teve um crescimento, um aumento muito específico nas aberturas na época da pandemia. Então, as pessoas estavam empreendendo, né, por necessidade. E aí, com o passar, né, do tempo, acho que foram percebendo assim, as facilidades da regularização da empresa e estão buscando uma renda anual bruta maior e aí vão fazendo essas transformações, alterando suas naturezas. Agora, quando nós estamos falando dessas facilidades, ao mesmo tempo é também redobrar a atenção para os compromissos, né? Abrir, por exemplo, uma empresa, você obrigatoriamente passa a ter obrigações e manter essas obrigações rigorosamente em dia, eu diria que também é o grande desafio desses empreendedores, né? O que é que, por exemplo, o cartão Facilita Alagoas e a equipe necessariamente que compõe esse projeto também tenta dar de suporte para essas pessoas que nunca viveram essa experiência e que muitas vezes acham que só dependem de abrir uma empresa e depois deixar lá a empresa estagnada, mas sem cumprir essas obrigações, Jadson? Olha, o MEI, por exemplo, ele não tem um registro específico para suas alterações, para abertura não tem um instrumento específico também, né, de registro ou baixa. Então, é tudo feito pelo portal do empreendedor. Então, acaba sendo mais fácil. Quando você parte para as outras naturezas jurídicas, cada um tem o seu documento de registro específico. O empresário individual, por exemplo, ele vai registrar o seu instrumento do empresário. Sim. Uma sociedade limitada, sendo com mais de um sócio, uma unipessoal, ela vai ter o contrato social.
Então, qualquer alteração que esse tipo de empresa for fazer, ele precisa informar para a entidade de registro. Então, falando das empresas registradas em junta comercial, precisa acessar o portal Facilita Alagoas, informar o tipo de alteração, né, que vai ser realizada e constituir o seu instrumento ou contrato social com as cláusulas específicas para que tenha o registro efetivo dessa alteração. Jadson, agora vamos falar um pouquinho dos impactos positivos que esses números eles podem trazer, não só na economia em Alagoas, mas também no quesito geração de emprego, quando estamos falando de mais de 18 mil empresas abertas no primeiro semestre deste ano. Justamente. Então, quanto mais fácil a gente entrega esse serviço, quanto mais facilidade o usuário encontra, então mais empresas a gente tende a registrar. E aí isso, como você disse, né, impacta diretamente no desenvolvimento social. Então, mais empresas abertas, então você gera mais emprego, gera mais renda para o Estado. E para a gente trazer para o nosso telespectador, para o internauta que acompanha neste exato momento e que sonha em ser dono do seu próprio negócio, que queira abrir a sua empresa, o que é preciso fazer? Existem canais de relacionamento, algum e-mail, por exemplo, que possa ser utilizado, os sites, por exemplo, as ferramentas que ele pode utilizar na comodidade de casa mesmo para poder dar os primeiros passos, Jadson, por favor. Olha, em qualquer dúvida, nós temos as redes sociais da Junta Comercial de Alagoas, né? Temos o portal Facilita Alagoas, que também tem uma seção do Fale Conosco, que pode entrar em contato direto com a gente. Temos o e-mail do suporte, que é o facilita.juceal@gmail.com, e também tem o e-mail da ouvidoria, que é ouvidoria@juceal.al.gov.br. Através desses canais, das redes sociais, a gente consegue estar atendendo e traçando um caminho para melhor atender às necessidades do público. Eu gostaria que, inclusive, você deixasse uma mensagem nessa nossa entrevista para o nosso telespectador, para o internauta que acompanha neste exato momento pelo portal Gazeta Web sobre essas informações tão importantes de avanços na economia de Alagoas, na geração de emprego aqui do nosso estado. Fique à vontade para suas considerações, Jadson. Já te agradeço antecipadamente por trazer tantas informações e boas notícias nesta sexta-feira para os nossos telespectadores. Vou te deixar na câmera 2 para que você possa mandar uma mensagem para os nossos telespectadores internautas. E em nome de todos aqui da Gazeta News, a edição da tarde, o nosso agradecimento e te parabenizo também pelo trabalho juntamente com sua equipe. Obrigado, e que eu agradeço o convite. Então, convido vocês a acessarem as redes sociais da Junta, o nosso site juceal.al.gov.br. Sempre estamos trazendo notícias, né, matérias explicativas sobre os nossos números, sobre as novidades no portal, atualizações de normas legislativas do empresarial. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem estar em contato. Lá nas redes sociais tem os canais que eu informei para vocês aqui, tem os telefones e estamos sempre à disposição para atender e fornecer uma resolução da melhor forma possível. Muito obrigado, Jadson, pela sua participação e volte outras vezes aqui no Gazeta News. Muito obrigado. Assim, depois da participação do nosso Jadson aqui, trazendo informações, geração de emprego acaba sendo muito importante para a nossa sociedade quando estamos falando de números expressivos. 18 mil empresas abertas em Alagoas no primeiro semestre, né? Então, uma estimativa aí de aproximadamente, se nós calcularmos o dobro daqui para o final do ano, 36 mil empresas ao final de 2024. Um número muito bom para a economia do estado de Alagoas e para a geração de emprego também. E que assim seja, né? Essa busca por alternativas e facilidade também para a abertura de novos negócios acaba sendo uma meta principal estabelecida também, eu diria, entre as etapas iniciais e também sequência na gestão do governador do estado, Paulo Dantas, também sendo executadas com esses números que estão sendo apresentados. Nós vamos agora a um rápido intervalo. No próximo bloco já faço o anúncio para você que está nos acompanhando também pelo portal Gazeta Web, os assinantes Net Claro no canal 525. Nós vamos falar de política, muitos assuntos de âmbito local e também grandes discussões de âmbito nacional nesta sequência do Gazeta News, edição da tarde. Continue conosco, voltamos já.